Eu acho que doido sou eu de inventar de fazer um vídeo como esse, né? Eu vou fingir aqui que eu tenho 50 segundos para te convencer a assistir esse vídeo até o final. Imagina o melhor arqueiro do universo, bilionário, pegador, qualquer adolescente podia querer ser aprendiz desse cara. Aí um certo dia ele mete essa aqui, né? Speed, olha como sou esperto. Acabei de inventar essa flecha muito útil, a flecha respiradora debaixo d'água. Quando tivermos debaixo d'água, você atira essa flecha na minha boca e nariz. Genial, né? Meu Deus, será que o Batman está precisando de outro Robin? Ou na vez que os arqueiros precisavam perseguir um carro ou uma pessoa. O que é que o herói preferido da editora faz? Mas o nosso amigo Arqueiro Verde pensa fora da caixa. Para que gastar com uma tecnologia de ponta se ele pode utilizar literalmente uma ponta para resolver esse problema? Essas são só uma das várias maluquices que vamos falar aqui no vídeo de hoje. Mas calma aí, os fãs do Arqueiro Verde, o objetivo aqui não é ridicularizar o personagem. Até porque nessa mesma época o Batman tinha suas invenções malucas também. Era de prata, né? Quem não lembra do bate-repelente de tubarão, por exemplo? E uma coisa eu posso afirmar, o Arqueiro Verde é o personagem que tem a maior variação de truques na manga de um mesmo acessório. Isso mesmo, as flechas dele. Podemos até dividir elas em algumas categorias. As flechas letais, as flechas não letais, as flechas utilitárias, né, que ajudam ele a conseguir resolver algum problema. E o tema de hoje são as flechas malucas do personagem. Né? Você vai perceber que em todas as histórias ele sempre tinha uma situação muito específica e o Arqueiro Verde tinha uma flecha que funcionava exatamente porque ele precisava. Sabe qual é o nome disso? É o Arqueiro Preparo. O Batman que aprendeu com ele. A DC decidiu relembrar a história de origem do Arqueiro Verde da Terra 1 pré-crise na Adventure Comics 256. Lá eles mostram o Oliver sobrevivendo, né, após o naufrágio do seu barco e encontrando uma ilha em forma de estrela do mar. No local ele consegue uma caverna, água fresca, fogo, mas faltava a comida, né? Daí ele tinha que criar uma arma e passou a construir flechas. E começou com a flecha tradicional com a ponta feita de pedra. Daí mostra que ele treinou bastante para conseguir sua pontaria perfeita, mas logo ele precisou se adaptar. Então criou a flecha corda que puxaria o peixe quando ele fosse atingido e continuou evoluindo, né, com a flecha rede de pesca, pegando vários peixes de uma vez. Eu não sei como é que ele conseguia o material para fazer isso naquela ilha deserta. Eu acho que aqui até parafuso poderia precisar, mas tudo bem. Depois ele passou a combinar a flecha corda com a ponta de broca e assim pegar cocos e aí vai. Tudo começou aí, depois que ele foi para a cidade, aplicou toda a sua criatividade. E para quem não me conhece, eu sou o Bruno Castro. Faz um tempo que eu não me apresento aqui. E pessoal, caso você não queira virar membro do canal, eu queria até avisar vocês que nos comentários que vocês escrevem tem um botão chamado Valeu Demais. É muito melhor que gastar com bet, né? É isso. E ainda nessa história de origem, no presente, uma expedição achou a ilha que o Oliver treinou para virar o Arqueiro Verde. E se eles achassem a caverna onde o Oliver ficou, poderia ver os registros e saber a identidade secreta do Arqueiro Verde. E é então que o Arqueiro Verde e seu fiel ajudante, o Speed ou o Ricardito, como preferir, vão até essa ilha e soltam a primeira flecha ridícula desse vídeo, que é a flecha falso urânio. Isso mesmo, ela libera um composto que simula ondas de radiação de urânio. Ele fez isso para espantar os exploradores que estavam usando um contador de radiação e eles pensaram que aquela região não era segura e assim ir embora. Na verdade, tem algumas outras histórias focadas em mostrar os vários tipos de flechas malucas, né? Como na Adventure Comics 251, na história O Caso das Super Flechas, que mostra que o Arqueiro e o Speed que tem seus fãs no ano 3000. Isso mesmo, não é só o Superboy que é venerado no futuro. Aqui, a dupla de arqueiros recebe um presente dos seus fãs do futuro, que são várias flechas super malucas aqui. A primeira delas é uma que, quando atirada nas nuvens, libera meio que um spray branco e aí surge uma tempestade. Aqui no interior do Nordeste ia fazer um enorme sucesso, né? A próxima seria a flecha sonar, que parecia um sino, mas quando lançada funcionava como um ouvido para escutar as sirenes da cidade para ver onde é que tinha uma emergência. Meu Deus, né?
A próxima seria uma flecha no formato de termômetro que, quando solta em algum alvo aqui, acaba congelando todo. Depois tem a flecha aspirador, que suga todo o ar de uma bomba de fumaça. É bizarro, mas é útil, né? E essa aqui é demais, a flecha hipnótica. Sem querer eles derrubam essa e eles mesmos ficaram hipnotizados. Tem também a flecha invisível, que os vilões usaram neles mesmos para se camuflar e assim roubar um banco. E para fugir, eles usaram outra bem ridícula, que é a flecha antigravidade. Parecia aqueles kitesurf, mas no ar, né? E por fim tinha a flecha múmia, né, que tinha um desenho de um sarcófago na própria flecha, mas quando ela atingia o alvo, ele prendia com aqueles tecidos usados pelas próprias múmias. No final eles devolvem essas flechas para o futuro, porque algumas são bem perigosas no presente, mas mentira que vocês vão ver que o Arqueiro Verde pegou algumas ideias e usou nas suas próximas aventuras. Na revista da Lois, que ela beija todo mundo, eu já até comentei sobre ela aqui em um dos vídeos do canal, o arqueiro, para impressionar a Lois, solta uma outra versão de flecha aspirador, e aqui suga todas as pedras do colar da repórter. Se eu fosse ela, eu tinha ficado chateado por poder destruir o colar. E na verdade, quem não queria uma flecha dessa aqui na casa de vocês, né, para aspirar tudo aqui, ia dar muito certo. Eu também falei há pouco da flecha antigravidade. Tem uma outra que tem a mesma função aqui, que também é ridículo, né, que é a flecha balão, que podia ser usada para a pessoa fugir pelo céu, né, segurando o balão aqui, ou então para deixar um bandido flutuando no ar preso, né, ou até enviar algum tipo de mensagem. E em mais uma das histórias malucas, o arqueiro e o Speed vão até a chamada Dimensão Zero. E lá eles usam outra versão da flecha balão que na trajetória dela enche de ar e estouram perto do inimigo. Serve para quê? Para nada, né? No máximo uma distraçãozinha. Outra história clássica com várias flechas perturbadas é na Adventure Comics 265, nas histórias das flechas amadoras. Aqui, a dupla de arqueiros foram arrecadar fundos para um acampamento de crianças carentes. Como forma de agradecimento, essas crianças fizeram várias flechas malucas para os arqueiros enfrentarem os vilões da vez. E a primeira aqui é a flecha chocalho de bebê, que servia para distrair algum bebê caso ele estivesse com medo de algum perigo. Também tem a flecha chiclete, né, que quando atirada, ela vira meio que uma bola gigante de chiclete e quando atinge o bandido ele fica todo preguento, mal conseguindo se mexer. A flecha guarda-chuva, que só tem a função de abrir um guarda-chuva gigante. Essa é inútil demais, né, parece até que tem que controlar esse guarda-chuva como se fosse uma pipa. E, aliás, na Era de Ouro tem uma certa vez que o Arqueiro e o Speed abriram um concurso para ideias de novas flechas. E um garoto propôs uma flecha guarda-chuva diferente aqui. Quando abrisse, ela virava um escudo à prova de balas. Como é que esse garoto conseguiu material para fazer algo à prova de balas? Deixa pra lá também, né? O melhor é que os arqueiros usaram essa invenção, funcionou contra os bandidos dessa história, mas o garotinho não ganhou não, né? Alô, Luciano Huck? A flecha que ganhou nessa história foi a flecha telefone, mas usaram aqui a bateria do telefone para dar choque nos bandidos. E para finalizar essas versões de flecha guarda-chuva, nos Novos 52, ela que reaparece servindo como um escudo no ar, né? Então não é só coisa do passado não. Então, falando em guarda-chuva, o que falta ele fazer? Uma flecha que produz a chuva a partir da própria flecha, né? Nessa história, o Oliver diz que pode ter várias utilidades, como apagar fogo, mas convenhamos aqui, não apagar foguinho com essa flecha pequena não, viu? Ele também apresenta a flecha fumaça, que cria um rastro de fumaça, também não sei pra quê, mas talvez tenha alguma ideia, né? Mas o ouro dessa história é a flecha solar, que simula um sol. Ok, provavelmente é a flecha balão com LED aqui, né? Porque como é que ele vai produzir o sol, né, numa flecha? Mas tudo bem. Eu quero um crossover agora do Superman com o Arqueiro Verde usando essa flecha para salvar o Homem de Aço. Ah, e de onde saiu essa ideia do Hal Jordan sempre fazer aquele construto de luva de boxe? Claro que ele copiou a ideia do seu amigo Arqueiro Verde, né? Porque desde os anos 50 já existia a flecha luva de boxe. E para fechar mais uma flecha bizarra, né, que é uma das mais perigosas, é a flecha bala. Isso mesmo, após lançar a flecha, ainda sai um projétil, né, um tiro de bala aqui, que é muito perigoso para os inimigos. Após esse grande parênteses, né, voltando para as histórias das crianças no acampamento, tem outra flecha aqui ridícula, que é a flecha isca, que é um pato de borracha acoplado na flecha, e assim ele poderia ser usado como distração até para cachorros, né? E só para deixar claro, essa flecha isca não é uma novidade, ele já foi usado outras vezes,
Uma vez, para espantar uma nuvem de gafanhotos, o arqueiro colocou na ponta da flecha bonecos de um chamado gavião europeu, né, que seriam os maiores predadores dos gafanhotos. E o som falso desse pássaro espantou os gafanhotos aqui. E em outra história, ele colocou um peixe em uma flecha para atirar e distrair outros peixes maiores. E até depois uma subcategoria desse tipo de flecha com animais falsos, certa vez o arqueiro colocou um falso gato na flecha para atirar e distrair um bandido e assim ele ser rendido por um policial. Cara, isso aqui é muito específico. Mas desde a Era de Ouro já tinha essas maluquices, né? Um dos grandes vilões do arqueiro nessa época era o Bullseye, né? Que era uma cópia do Coringa. Para conhecer um pouco mais desse vilão e até da versão do arqueiro da Terra 2, eu já fiz também vídeo no canal. Eu vou deixar o link aqui nos comentários. E em uma certa história, o palhaço vilão aqui trocou as flechas dos nossos heróis por flechas inúteis, né? E aqui aparece a flecha foguete, a flecha de borracha, mas que eu quero destacar aqui é a flecha buquê de rosas. Para que ela serve? Para nada. Mas a nossa querida editora concorrente, copia tudo, já usou essa flecha específica lá no seu arqueiro roxo, ou no gavião arqueiro, quer dizer. E ele solta essa flecha aqui para tentar animar a Feiticeira Escarlate em uma história lá dos Vingadores. Tem uma outra bem inútil, que é a flecha da independência, que nada mais é do que uma flecha com fogos de artifício no dia da independência dos Estados Unidos. Até nisso ele disputou especificamente um nome próprio para essa. Nada mais é do que a própria variação da flecha fogos de artifício, que já apareceu em algumas histórias diferentes aqui do Arqueiro Verde. Tem até uma variação dela que ele aparece nomes nos céus, né? Então, ou seja, quem fica responsável pelo show de fogos da virada do Ano dos Heróis é o próprio Arqueiro Verde aqui. Mais um destaque é a flecha caixa surpresa ou caixa de susto de palha. Eu não sei qual é o nome dessa caixa aqui especificamente. Eu sei que em inglês é Jack in Box, né? Nessa história aparece aqui o Speed lançando essa flecha e quando passa perto do rosto do bandido, essa caixa sai e o palhaço dá um nocaute no indivíduo, né? Ela é muito específica também. E essa flecha é tão doida que já teve uma variação que é a chamada flecha engraçada, que já foi usada por um vilão. E aqui ela parecia um pouco mais eficiente, porque prendia o alvo com as molas desse palhaço dentro da caixa, né? E quando o Arqueiro Verde precisa de uma informação visual dos seus inimigos, o que ele pode fazer? Isso é muito fácil. É só lançar a flecha espelho. Ele pode até usar um guarda-chuva para segurar esse espelho no ar, ou até uma hélice. Isso mesmo, ele já fez isso. Ele já fez até uma flecha observatório aéreo com 3 espelhos e poderia até usar todo o seu conhecimento de física, né, de lançamento de espelhos e tudo mais, e lançar uma flecha ricochete. E assim, a gente vê que o Arqueiro Verde já fez tantas flechas ridículas que quando ele precisa trollar, realmente todos podem cair, né? Certa vez, para pegar um dos bandidos, chamado Gangster, o Oliver inventou que existia uma flecha que lê mentes. Claro que era tudo combinado para que ela existisse, mas o vilão acaba caindo achando que era real e tenta roubar ela e acaba detido aqui. Na Adventure Comics 247 tem uma história que é muito importante, as flechas supersticiosas do Arqueiro Verde, claro. Aqui a dupla de arqueiros recebia um testamento que prometia pagar 5 milhões para a caridade se eles usassem umas flechas de um falecido que era muito supersticioso. E mostrasse que realmente eles poderiam derrotar a má sorte. E é então que o Oliver e o Roy, né, eles conseguem derrotar os bandidos usando essas flechas, né, que elas são a flecha gato preto, a flecha escada, a flecha as de espada, eu nem sabia que esse símbolo dava azar, a flecha com o número 13 e assim vai. Fora que tinha umas flechas que tinham praticamente a mesma função. Por exemplo, se ele quisesse prender alguém, tinha a flecha que soltava uma rede, que é meio rede de pesca, né? Usava para isso aqui. Tem até uma que podia soltar uma rede de plástico. Tinha umas flechas que funcionavam como algemas também, então tem várias aqui, né? Mas dessa vez ele resolveu criar uma flecha casulo para abafar os sons que vinham de flechas gigantes, né? Que estavam surgindo nessa história. Cara, eu não sei quem é o engenheiro que bolava tão rápido essas coisas. Em uma outra história, certa vez o Speed queria um aumento de mesada para comprar um barco, mas o bilionário Oliver tem que ensinar o valor do dinheiro e mandou o jovem procurar um emprego. Claro que o Speed só estava buscando serviço que incluísse suas habilidades, né, com arco e flecha. E nessa história aparece duas ridículas aqui, que é a flecha com hélice usada para limpar chaminés,
e a outra usada para resgatar macacos de grandes alturas. Realmente também outra muito específica. Ela prende uma corda no macaco e na queda abre um paraquedas no exato tamanho e peso do animal. Isso sim que é preparo. Sabe aquela cena clichê, né, que tem nos desertos e filmes de faroeste, que tem até aquele matinho, né, que o vento vai levando com a poeira? Essa é até uma planta característica dessa região americana. E em uma certa história, onde o Arqueiro Verde estava treinando um pelotão de uns bandidos ali, e no meio dessa região aqui desértica, no meio do nada, e tem uma hora que o arqueiro ensina a atirar uma flecha arbusto seco, né, que virava um círculo que girava muito rápido no chão, levantando poeira e assim criando praticamente uma bomba de fumaça. E depois descobrimos que essa flecha surgiu lá no passado na World of Warcraft 59 com a necessidade de ter uma flecha no formato de aro. E em um certo momento ele usaria até isso para prender bandidos também. Uma constante da Era de Prata é que tinha várias histórias, isso aqui com todos os heróis, certo? Em que o sidekick achava que estava sendo trocado por outro. E isso acontecia com grande frequência com o Speed, né? Depois o pessoal não entende porque que ele se drogou nos anos 70, ou era revoltado no desenho da Justiça Jovem, né? Porque o Oliver dava cada susto no coitado do menino aqui. Nessa história em específico, o Speed não sabia que o Arqueiro Verde estava só treinando um garoto para ser arqueiro lá no Alasca, né? E uma das flechas desse jovem aqui é até difícil de transportar porque é muito específica. É a flecha Chifre de Alce. Pois nessa história um alce estava prestes a atacar uma criança e a gente sabe, que pelo menos aprendi agora, que um alce fica distraído pelo chifre de outro. Eles brigam até, tem uma guerra de chifre aqui. Então essa flecha serviu para soltar meio que uma distração para o animal e aí ele não atacar mais a criança. E até uma outra semelhante de uma outra história é a flecha Falcão, que tinha até duas penas grandes, servia como asas e uns espinhos, né, com a função de garra também, então a função de simular um animal novamente. E em uma certa história da Liga da Justiça, uma garota pediu a ajuda dessa maior equipe de heróis da Terra para encontrar um tesouro da sua família. E é claro que os heróis têm muito mais o que fazer, Não, tem não. Eles vão ajudar a garotinha mesmo porque o roteirista estava sem ideia. Enfim, nesse meio tempo, o Arqueiro Verde usa sua flecha detectora de ouro para atirar em vários locais do chão para tentar achar esse tesouro enterrado. Mas aí você pensa, o Arqueiro Verde na liga, ele não vai utilizar flecha maluca, você tá doido? Ele vai acabar com a reputação dele? Como é? Você tá duvidando disso? Pois toma aqui a flecha Esfregão, né? Que ele atira para provar que tinha uns caras vestidos de cosplay de estátua. Aí o Esfregão passando ia tirar a tinta e revelar a face. Também muito específico. Aí você pensa também, o Oliver tem realmente um grande preparo, né? Mas e se ele estiver dentro d'água? E não tem o que fazer, não tem como soltar a flecha. Você que pensa que ele tem as flechas aquáticas, né? Tem aqui a flecha polvo, que solta uma tinta para se camuflar, a flecha peixe colorido, que solta uma forte luz como distração, até um parênteses aqui, que na superfície ele até já usou a flecha arco-íris, que gerava aqui uma luz e conseguiu até prender o bullseye, né? Mas voltando aqui para as aquáticas, tem a flecha medusa, que solta uma substância que prendia os bandidos aqui, e por fim, a flecha enguia elétrica, que possui um cabo, né, que dá choque nos vilões quando pega. E outra flecha bem maluca, tô falando isso o vídeo todinho, né? Mas ao mesmo tempo é útil, né? Faz sentido, é a flecha airbag, né? Que quando ele atira, sai basicamente um inflável dessa flecha e poderia salvar alguém que está caindo do ar, ou ajudar alguém, ou prender alguém, né? Até dá para fazer isso também. E até o nosso amigo da Marvel já usou essa também, né? Claro, não, meu Deus. E a próxima apareceu no final dos anos 70 e é a única vez que não deve ter retornado por ter falhado miseravelmente na execução. De onde o Oliver tirou que era uma boa ideia acoplar uma corrente com uma bola, né, de peso. Para quem não lembra, assim, é tipo aquele estereótipo daqueles presos que quebravam pedra na prisão e tinha aquelas bolas, né, pesadas acopladas no tornozelo. É basicamente isso. Porque aqui, se o cara atira essa flecha, né, lógico que com peso ela vai cair rapidamente, a não ser que ele quisesse que isso acontecesse. Eu só sei que nessa história ele quase mata a sua namorada aqui com peso nas costas dela, né, coitada. E te contar uma coisa, se quisesse, eu teria material de fazer uma parte 2, né, não deixa aqui. Mas também eu poderia falar das flechas que realmente são legais, ideias boas, né, as letais, não letais, você tem no começo do vídeo. Então se você gostou e tá aqui, deixa o like. E se você tá aqui, valeu a pena ver todo esse vídeo, né? Deixa aquele valeu demais se puder.
Se não quiser, vira membro, mais fácil, né? Já tem essa programação com vocês, faz tudo aí. Indica, cara, esse vídeo aqui pro seu amigo, para aquele seu amigo que assistiu a série do Arrow, né, que viu talvez alguma flecha bizarra, indica para ele. Então é isso, ajuda o canal, ajuda a crescer. E então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e valeu!